noite, pessoal. Para quem não me conhece, sou o Rafael Soares. O canal da gente é o Espiritualizando. Estamos conversando sobre o Livro dos Espíritos, trabalhando aí já na nossa 15ª live. Para quem não sabe como é o trabalho, a gente vem estudando página por página, linha por linha, e por incrível que pareça, ainda estamos na introdução do Livro dos Espíritos. Normalmente as pessoas, quando começam a ler um livro, ela pula às vezes a introdução, né? Mas o Livro dos Espíritos precisa ter essa leitura, porque a introdução é o que deu a base para o resto da doutrina, para que ela sobrevivesse até hoje. Então, quem não viu ainda, volta lá, faz uma maratona, tipo Netflix, né? Entra lá, começa a ver os vídeos desde o começo para vocês entenderem, né? Daqui, acredito, umas 2 semanas Eu já prometi isso antes, eu achei que ia ser rápido, mas não foi. Mas vou prometer de novo. Daqui umas 2 semanas eu espero que nós já estejamos na parte de perguntas e respostas. Aí vai ficar muito mais legal, já que vai falar sobre a ciência espírita e também as questões de moral. A moral universal, que é a moral cristã. Para quem não conhece, vai ficar sabendo agora. Eu saio da frente da imagem agora, aqui da tela, e dou passagem para o Livro dos Espíritos, ok? Aí vocês vão verificar agora aí, vou tentar ficar longe dessas... Olha, vou tentar aqui ficar pequenininho, vou dar um pulinho para cá para dar uma centralizada. Vou ficar aqui no canto, é que tem muita coisa escrita hoje, ó, não sei nem onde eu coloco, pessoal, se eu coloco aqui, se eu coloco aqui. Acho que aqui tá melhor, ó. Vou colocar aqui nesse cantinho, porque hoje tô espremido aqui, ó. Tem muita anotação. Na semana passada, a gente tinha parado nesse posicionamento aqui, né? Vamos tentar lembrar aqui como que foi, pra gente pegar o fio da meada. Quem lembra aí já pode até falar. Áudio perfeito, bacana. Sabe por que o áudio tá perfeito? Porque eu tô estreando o microfone novo, vou conseguir fazer funcionar. Que beleza, que bom. Ai, vamos lá então. Bom, deixa eu só pegar aqui aonde a gente parou legalzinho. O Kardec, ele vinha falando sobre a qualidade das informações que eram passadas. Eu não sei se vocês lembram, quem assistiu na semana passada, lembra que a gente falou que os espíritos tinham essa dificuldade, aliás, têm essa dificuldade de transmitir as informações por conta da forma que se transmite. O vocabulário para eles não importa, né? Olha, vai ficar bom agora para vocês a internet aí, hein? Vai ficar legal a imagem aí. Então, o que acontece? As informações passadas pelos espíritos não são em palavras, são em ideias, né? Então, se forma uma ideia e transmite dessa maneira. Era o que o Kardec estava falando. A gente parou mais ou menos nesse pedaço aqui, então vamos ler a partir desse parágrafo e a gente continua o trabalho para vocês entenderem e a gente vai buscando o contexto aqui novamente. Então aqui ele fala que entre as causas mais comuns de sobreexcitação cerebral devem encontrar-se as decepções, os infortúnios, as afeições contrariadas, que ao mesmo tempo são as causas mais frequentes de suicídio. Por que ele está falando sobre o suicídio aqui? Para quem não viu a semana passada, ele disse que na hora do estudo, ele compara aqui os desequilíbrios, né, entre as pessoas, e que também através do estudo ou qualquer tipo de excesso haveria aí os desequilíbrios, né? E o espírita também não estaria longe desse desequilíbrio.
E aí ele passa a falar sobre esses desequilíbrios que causam decepções, né, infortúnios, que na verdade são as bases para esses desequilíbrios, e as afeições contrariadas, até que coloquei aqui desilusão amorosa, ok? E aí ele vem comentando, ora, o verdadeiro espírita vê as coisas deste mundo de um ponto de vista tão elevado. Elas lhe parecem tão pequenas, tão mesquinhas, a par do futuro que o aguarda. E a gente comentou também na semana passada, aquele que começa a estudar a doutrina, primeiro começa a ganhar uma responsabilidade diferente daqueles que não estudam a doutrina. Por quê? Sendo a doutrina espírita a terceira revelação, sendo vamos dizer assim, o consolador prometido por Jesus, a gente começa a ganhar espaço entre uma das verdades de Deus. E a partir do momento que você ganha essa intelectualidade, o conhecimento por conta dessas informações, começa a ganhar responsabilidade. E o que é essa responsabilidade? É de fazer melhor, é de andar com mais, vamos dizer assim, perfeição em relação àqueles que ainda não conhecem a doutrina, ok? Então, a gente começa a perceber aqui que o próprio Kardec traça essa qualificação pro espírita. Então ele fala que as pessoas passam, né, a partir do momento que elas se intelectualizam junto à doutrina, começa a dar mais importância para as coisas que realmente devem ser importantes. Então, coisinhas pequenas, mesquinhas, a par do que a gente tem de visão sobre o todo, passa a ser coisa insignificante. Então, o espírita de verdade, aquele que estuda, pratica caridade, realmente tenta andar de uma maneira reta, ele tende a não dar atenção para essas coisas pequenas. Justamente porque não vale a pena. É perda de tempo, tendo em vista aí uma eternidade para poder, vamos dizer assim, melhorar a nossa qualidade espiritual. Não vai ficar perdendo tempo, a gente precisa correr para frente, não para trás, ok? Boa noite para Cris, já deve estar por aqui, em Mogi, né? Espero que sim. Espero que tenha vindo bem, né, da onde estava. Mandar um abraço aqui também para Nayara que está entrando, obrigado pela participação. Se tiver dúvida, Nayara, fica à vontade para perguntar, a gente está à disposição para responder, tá ok? Sugiro depois que entre no canal, dê uma olhada nos outros vídeos. E eu prometo que daqui 2 semanas a gente vai entrar nas perguntas e respostas. Aí vai ficar muito mais legal. Ok? Então aqui ele continua. A vida se lhe mostra tão curta, tão fugaz, que aos seus olhos as tribulações não passam de incidentes desagradáveis no curso de uma viagem. Então aqui a gente já entra numa das, vamos dizer assim, essências do Espiritismo, que é demonstrar para nós que nós somos viajantes, né? Como diz os antigos, os viajores. Estamos aqui por, vamos dizer assim, por transição. Somos passageiros, hóspedes dessa terra, né? E que o nosso verdadeiro lar não está constituído aqui, e sim no mundo espiritual, nos mundos felizes que nos aguardam. Para isso a gente precisa melhorar o nosso espírito, né? Seguir as palavras do Cristo da melhor maneira possível. E o que acontece? O Espiritismo ele vem trazer para nós não só essa questão moral, mas o porquê dessa questão moral. O porquê de obedecer às regras universais, né, de boa conduta e de elevação espiritual. Além de trazer essa questão moral, mostra o porquê. Por quê? O Espiritismo traz aí uma série de princípios
que todos os dias mexem com nossas vidas. E aí você tem uma questão moral. Se você não obedece, ele praticamente aciona automaticamente essas leis, porque é como se fosse a física. Se você pega, por exemplo, uma bola e deixa ela cair, automaticamente já está, né, todos nós sofrendo os efeitos da gravidade. E assim como os efeitos da gravidade, são os efeitos dos princípios que regem o universo, que são leis colocadas aí, criadas por Deus. Então você tem de um lado a moral, mas você tem o porquê do outro lado. Por que eu tenho que praticar moral? Porque tem as leis universais a serem seguidas, como causas e efeitos, por exemplo. Tudo que você pratica hoje vai ter algum tipo de efeito futuro, né? Então, se você pratica o mal, os efeitos negativos. Se você pratica o bem, os efeitos positivos. Então, não é simples apenas chegar e falar, você precisa ser bom. Mas por que você precisa ser bom? Porque as leis do universo, elas vão te punir, né? Mas a punição, ela é por um juiz, que nem o pessoal, não, ela é automática. Assim como você joga uma bola para cima e ela vai cair, é o que acontece nas leis que regem o universo, no que tange ao comportamento. Volto a falar para vocês, entrem no livro Céu e Inferno, que lá vai ter uma codificação penal sobre as nossas condutas, né? Então lá vai ter um trecho, depois eu vou tentar puxar aqui, até mesmo na edição, quando eu for editar essa live aqui, eu mostro para vocês, para quem quiser ver de novo, aí vai estar mostrando na tela aí essa codificação. Mesmo se não tiver escrito ipsis literis, né, como está num código penal, por exemplo, a gente elabora um negócio bacaninha para ficar bem ilustrado. Beleza, pessoal? Então essa é a razão da gente estudar o Espiritismo pela intelectualidade, pela ciência e pela moral também. O que em outro produziria violenta emoção, mediocremente o afeta. Então, para uns, né, que trabalham com outro tipo de filosofia, qualquer tipo de contratempo traria aí um transtorno, um efeito, né, bem maior do que, em regra, deveria ser para o espírita. Por que eu falo isso? Porque não são todos os espíritas, assim como não são todos os católicos, assim, que seguem à risca o cristianismo. Assim como as regras do budismo, islamismo, e assim vai. Tá? Então, o que acontece hoje é que a gente fica sabendo que tem uma carreta imensa de espírita aí se dando mal depois que vai para o mundo pro mundo espiritual, porque acha que o espiritismo vai salvar. Não é o espiritismo que salva, e sim as nossas condutas. O espiritismo te dá um caminho para você seguir um pouco mais, com um pouco mais de conhecimento em relação aos outros, não desmerecendo qualquer outro caminho. Né? Todos levam a Deus, todos levam à evolução espiritual, desde que sejam seguidos de maneira coerente, com bastante moral, né? Bastante atenção às leis cristãs. Ok? Cristãs, quando a gente fala, pessoal, não estamos falando de Jesus apenas, estamos falando das leis universais, que Cristo nos trouxe praticamente aí de uma maneira compilada ou até mesmo resumida, né? Então, a gente não pode esquecer que, estudando o Espiritismo, você vai lá no livro A Caminho da Luz e nós vamos perceber ali que o Cristo, ele era o papel central da Terra, mas contou sempre com os seus prepostos. Buda, né, Sócrates, outros mais aí, como vamos dizer assim, vamos dar um exemplo, o Ramatiz, outros espíritos de ordem maior, o espírito da verdade e outros mais aí que serviram de apoio para Jesus, e não só eles, como vários outros, né? Leiam o livro A Caminho da Luz, do Chico Xavier, ditada pelo Espírito Emmanuel, ok? E aí vocês vão entender o que eu estou falando, vão ver o tamanho de Jesus ali e o tamanho da missão.
e vão perceber que Jesus foi praticamente ali quem comandou, mas sem os outros, talvez a tarefa dele seria muito mais difícil, ok? Vamos lá. Demais, ele sabe que as amarguras da vida são provas úteis ao seu adiantamento, se a sofrer sem murmurar, porque será recompensado na medida da coragem com que houver suportado. Então é muito importante aqui, pessoal, a gente lembrar que o sofrimento depura, ok? Qualquer tipo de sofrimento, tanto o sofrimento emocional quanto o sofrimento físico, carnal, ele serve para depurar. Então, se está sendo dada essa oportunidade de sofrer, embora a gente tenha aí os olhos voltados de uma maneira mais fechada, né? O Espiritismo traz aí uma abertura para a gente entender que o sofrimento ele praticamente abrevia aí o caminho. Então, quem leu lá, né, o livro da Zíbia Gasparetto, né, que fala lá sobre a pessoa, né, ou sofre ou evolui pelo amor ou pela dor, é mais ou menos isso daí. Então, são dadas milhares de oportunidades para as pessoas seguirem o caminho pelo amor. E aí, aos poucos, né, ir evoluindo. Mas muitos precisam da dor. Muitos precisam equilibrar o seu espírito por meio do sofrimento. Não tem como. Por quê? Porque é um jeito de pagar pelos erros do passado. É uma questão de justiça. E aí a gente volta nesse viés da reencarnação, que é uma questão de justiça. Então, se você faz para alguém uma maldade, essa maldade um dia volta para você em alta proporção, na mesma proporção ou proporção menor, de acordo com a sua evolução pelo amor. Então, se você continua ainda batendo cabeça, insistindo na maldade, aquilo que você fez de mal vai vir na mesma forma, de maneira violenta, e o universo vai resgatar o seu equilíbrio, né? Que essa é a intenção, o resgate do equilíbrio universal. Por isso que tudo é um emaranhado de conjuntos de peças perfeitamente ligados um ao outro, como se fosse um relógio. Se um sair do eixo, vai acontecer aí uma reposição dessa peça, uma reposição do seu posicionamento, e aí vai ter aí o reequilíbrio universal. E toda vez que a gente faz alguma coisa ruim, a gente desequilibra o universo, que é regido pelo amor, e aí voltamos a ter aí o sofrimento para poder tudo ficar emparelhado, tudo certinho, harmônico, ok? Então nós somos, vamos dizer assim, aqueles que desarmonizam o universo. Então a gente precisa sofrer um pouquinho quando a gente faz nossas besteiras e não voltamos para o caminho. Beleza, pessoal? Dúvidas vão falando aí, tá? A gente tem bastante coisa para falar aqui e ainda não entramos na doutrina em si, mais específica. Então a gente vai falando sobre coisas esparsas, que não estão na ordem. Então eu já falei coisas aqui que devem estar no meio do livro, mas a gente vai voltar lá e saber muito mais sobre isso, ok? Aqui, como vocês podem ver, eu já puxo aqui algumas informações, como o significado da palavra fugaz, que quer dizer rapidez, né? Que a gente está falando aqui da viagem, né? Que é rápida, a nossa viagem aqui é curta, ela é fugaz, ela é rápida. Então aqui embaixo a gente vai entrar praticamente onde a gente estava na semana passada, ok? Então vamos lá. Demais, ele sabe que as amarguras da vida são provas úteis ao seu adiantamento, se as sofrer sem murmurar, porque será recompensado na medida da coragem com que as houver suportado. Então, é importante não reclamar desse sofrimento, ok? Por quê? Nós seremos recompensados por isso. Não existe aí um sofrimento sem uma recompensa. Ah, mas Rafael, eu estou aqui sofrendo por um erro do passado. Tá sofrendo por um erro do passado. Mas qual que é a minha recompensa? Eu não estou pagando aquilo que eu cometi no passado? Exatamente, está pagando.
Mas a partir do momento que você está pagando, você está reequilibrando. Se você está reequilibrando, você está automaticamente sendo mais feliz, né? Tudo vai da compreensão. Se você entender que a dor ela é ruim, ela vai ser ruim para você mesmo. Se você achar que a dor ela é um meio de depurar e de te elevar, isso daí vai te fazer impulsionar mais rápido para cima. Então, quanto mais peso você coloca na missão, obviamente, mais pesada ela vai ficar. É uma questão, às vezes, íntima nossa, que é psicológica, ok? Então a gente só precisa trabalhar a nossa mente nesse sentido. E se existem pessoas que sofrem sem murmurar, a gente também consegue. É uma questão de trabalhar a nossa mente. Suas convicções lhe dão assim uma resignação que o preserva do desespero e, por conseguinte, de uma causa permanente de loucura e suicídio. Então, vamos lá. Vira e mexe a gente se depara com problemas, transtornos de vária ordem aqui na Terra. A nossa vida é cheia de percalços e todos vão ter esses percalços, sendo quem for. Né? A gente tem exemplos aí, como eu sempre dou exemplo maior, Chico Xavier, que é um santo homem e sofreu pra caramba um monte de coisa. Então, se ele, santo homem, sofreu, imagina a gente que, né, vai passar também por problemas até maiores. Mas a gente tem que ser firme. E outra, Chico Xavier tinha poder espiritual suficiente para aguentar, vamos dizer assim, esses percalços da maneira que ele aguentou. Então, para nós, que nós não temos o mesmo poderio espiritual, vem em doses homeopáticas, por mais que sejam pesados à primeira vista, mas são doses homeopáticas de recuperação, de resgate daquilo que a gente já aprontou lá no passado. Então, tem que dar graças a Deus. Tem que dar graças a Deus, às vezes, mesmo quando o problema é muito grande e a gente se parar, passar a enxergar de um ponto de vista diferente, o problema passa a ser pequeno. Ok? Então, o que ele quis dizer aqui? Preserva do desespero. Porque o Espiritismo ele tá para tirar a dor, né? Desculpa, tirar o desespero e não a dor. A dor permanece, tira o desespero porque vai evitar o quê? A loucura e o suicídio. Então você compreendendo o problema, compreendendo tudo o que está acontecendo, obviamente aqui passa a diminuir o desespero, até mesmo encerrar por completo, e a loucura e o suicídio vai indo embora junto com esse desespero. Fica a dor, porque a dor ela é difícil de se tirar em curto prazo. Aos poucos ela vai diminuindo, mas ela sempre vai estar lá. Né? Às vezes ela fica num cantinho e sempre vai estar lá. Mas o importante é que a dor faz parte da evolução, mas o desespero não faz. Ok? Conhece também pelo espetáculo que as comunicações com os espíritos lhe proporcionam, qual a sorte dos que voluntariamente abreviam seus dias. E esse quadro é bem de molde a fazê-lo refletir, tanto que a cifra muito considerável já acende o número do que foram detidos em meio desse declive funesto, ou funesto, né? Então, o que ele quer dizer aqui? O espetáculo de comunicações, não precisa falar, são a quantidade de comunicações que os espíritos vêm nos proporcionando. E aí muitos desses espíritos que nos proporcionam são espíritos também suicidas, que vêm aqui fazer o relato do seu sofrimento, de como que foi aí vamos dizer assim, a sua vida pós essa fuga pela porta de trás, né? Então essa fuga por trás, ela traz uma série de sofrimentos, e aqui ele mesmo fala, ó, qual sorte dos que voluntariamente abreviam seus dias. E esse quadro é bem modo de fazê-lo refletir, ou seja, pessoa que depois que passa por esse caminho tortuoso, cheio de sofrimento, passa a entrar em reflexões. E aí fala aqui da cifra muito considerada que já sobe, ou seja, o número de pessoas suicidas, desde aquela época, né, desde sempre é alto, né, justamente pela falta do conhecimento, pela falta de entender o porquê do sofrimento, ok? E a partir do momento que a pessoa passa a enxergar o seu sofrimento por um ponto de vista diferente,
ela passa a entender aí que o suicídio não é nem opção, não pode ser opção. A não ser se você quiser parar na evolução do espiritual aí por coisas seculares, né, por tempos inimagináveis. Tem gente que fica séculos, décadas, se tiver sorte, né, sofrendo e tentando reequilibrar o espírito. Para quem não sabe, já falo até, né, de antemão, novamente, leiam o livro Memórias de um Suicida que vocês vão entender, né? O sofrimento é muito grande, é muito grande. Então vamos lá. Este é um dos resultados do espiritismo. Riam quanto queiram os incrédulos. Vamos lá, o ascende aqui tá, olha só, se vocês forem ver, tem aqui o significado do ascender, que é subir, né? Então vamos lá, continuando. Desejo-lhes as consolações que ele prodigaliza a todos os que hão dado ao trabalho de lhe sondar as misteriosas profundezas. Então, aquele que pensa no suicídio, ele já dá as condolências aqui. Consolações, olha, você passou a pensar nisso, você já está mergulhando nas profundezas. Porque você começa a trazer para perto de si os espíritos sofredores que vibram dessa maneira, ou seja, os suicidas. Então, automaticamente, você começa a conectar e fazer uma ponte direto com o local onde esses suicidas se encontram. E aí sua vida vira uma beleza, né? Aí é aquela coisa que, né, pelo amor de Deus, nem com reza braba. Mas aí, quando eu falo nem com reza braba é porque é complicado mesmo. A partir do momento que você começa a ser obsediado por um suicida, você começa a viver um pouquinho do que ele viveu ou continua vivendo, né? Então, se você é médium, pior ainda, porque você começa a captar as vibrações do estado perispiritual que aquela pessoa está. Então, você começa a sentir as dores, os efeitos do suicídio, ok? Então, a pessoa que se matou, como eu sempre dou exemplo, né, com um tiro no ouvido, você começa a ter problemas também no ouvido. Se envenenou, você começa a sentir também um pouco ali daquela situação do envenenamento, ou seja, começa a ter problemas estomacais. Porque essa pessoa, quando vier a reencarnar, ela vai ter que passar por esses problemas. Porque ela causou isso no seu perispírito, que é o retrato fiel do nosso corpo, é o que a gente está construindo para o amanhã, né? Seria aí praticamente a impressora do corpo. Então o que a gente faz agora vai sendo imprimido, impresso, direto no corpo. As duas formas estão certas, tá, pessoal? Imprimido e impresso não está errado, tá? Olhem no dicionário aí, não tirem sarro, hein? Pelo amor de Deus. Então, tudo que a gente faz, aos pouquinhos, vai sendo gravado no perispírito. E aí, tanto em forma física, do que a gente faz com o nosso corpo, tanto coisas emocionais que vão sobrecarregando o espírito. Se você fizer coisa boa, o espírito fica bonitinho. Perispírito, né? Fica bonitinho. Se as coisas ficarem ruins, sentimentos pesados, pode vir aí a causar algum tipo de doença que acaba saindo como válvula de escape no nosso corpo. Ok? Cumpre também colocar entre as causas da loucura o pavor, sendo que o do diabo já desequilibrou mais de um cérebro. Então as pessoas que aqui ele já está generalizando, tá, com relação ao entendimento de outras pessoas com relação à morte, aos pecados. Então tem gente que fica louca por conta de entender, achar que existe um diabo aí, entendeu? Então aí o pavor disso daí desequilibra muitas pessoas. Quantas vítimas não têm feito os que abalam imaginações fracas com esse quadro? Então, assim, são pessoas que com essa imaginação fértil, mais fraca, vêm sendo vítimas de si mesmas, né? Por conta da falta de conhecimento também.
que cada vez mais pavoroso se esforçam por tornar mediante horríveis pormenores. Então aqui ele pede para a gente fazer imaginar o quanto de pessoas se entram em declínio por conta da falta de informação. O diabo, dizem, só mete medo a crianças, é um freio para fazê-las ajuizadas. E aí aqui ele responde então, né? Não tenha medo do diabo. O diabo é só um espantalho, né? Ele é só colocado ali para espantar. Né? Então é para isso que serve a figura do diabo. E eu diria que o diabo seria realmente uma metáfora de tudo que a gente está falando com relação às coisas ruins que nós fazemos para nós mesmos. Então, a partir desse momento que a gente tem aí um ponto de referência do medo, se você não aprende respeitando, você aprende com medo, não é verdade? Então, se você não respeita as leis de Deus, se você não respeita as palavras de Jesus, então que pelo menos tenha medo dos efeitos, né, de contrariá-las. Então, é essa a ideia do diabo, o efeito de você contrariar as leis de Deus. E isso daí é colocado na figura de um ser monstruoso. Mas, na verdade, são apenas os efeitos que onde, vamos dizer assim, colocaram tudo isso aí na figura desse diabo. E se vocês forem ver, se os efeitos são coisas divinas, vamos puxar a memória com relação a quem seria o diabo, se não um anjo caído, né? Então, se a gente puxa a informação de que os efeitos são provenientes de Deus e a figura angelical do Lúcifer, que é luz da manhã, né, venha a ser aí transfigurada nos efeitos, né, numa figura de um monstro, então quer dizer, os efeitos são divinos, você pega o divino e transforma num monstro. Então tem tudo uma relação metafórica aí para poder justamente demonstrar que até mesmo o anjo, né, pode ser uma figura maldosa. Se vocês forem ver, tudo isso daí tem uma conexão. Então o anjo é figura de Deus, são os efeitos. E aí nós mesmos vamos lá e pega os efeitos e transforma numa figura diabólica. Então, no final das contas, se você não cuidar das coisas conforme Cristo veio a nos ensinar, vão sofrer os efeitos diabólicos dessa ação e reação, né? Que a gente entende dessa maneira como coisa ruim. E na verdade nada mais é do que impulsionar. Impulsionar para quê? Para virar um dia anjo. Ok? Sim, é do mesmo modo que o papão e o lobisomem, o bicho papão e o lobisomem. Quando, porém, elas deixam de ter medo, estão piores do que dantes. Dantes aqui não é o inferno de Dante não, tá, pessoal? É de antes. É que até coloquei aqui para vocês verem, que é a preposição de, né, mais o antes. Então, dantes, né? Igual o donde, né? Então, vamos lá. E, para alcançar-se tão belo resultado, não se levam em conta as inúmeras epilepsias causadas pelo abalo de cérebro delicados. Bem frágil seria a religião se, por não infundir terror, sua força pudesse ficar comprometida. Felizmente assim não é. Então quer dizer, o que ele fala aqui, que para que as pessoas comecem, né, a ter um respeito pelas coisas boas da religião, qualquer religião, automaticamente colocam a figura pavorosa para que você não desrespeite. Então você não tem respeito, você tem medo. Então é isso que ele está falando aqui. Então toda religião vai ter uma figura medonha que vai te impor alguma coisa ruim. Justamente para quê? Para que você respeite o lado bom. Então assim, é por isso que eu gosto do espiritismo. Porque o espiritismo não tem a figura do mal, não tem a figura esse sofrimento, né? Bom, deixa eu só dar uma olhada aqui, pessoal, que eu dei uma visualizada. Eu vou mudar agora um pouquinho para cima aqui, porque eu fiquei com um negocinho na frente do meu rosto. Eu me incomodei.
Olha a minha vaidade, olha o errado. Ok? Então, entenderam? Então o espiritismo não coloca uma figura de uma pessoa para poder, ou de um monstro, para fazer a gente ter respeito pelas leis de Deus. A gente respeita a lei de Deus, porque a gente sabe que se fizer errado, a lei não perdoa, e não perdoa. Ela pode até mesmo, de acordo com as coisas boas que a gente faz, ter uma abreviação, né, do sofrimento. Por quê? Porque você colocou amor na balança. E se você colocou amor na balança, você fez isso aqui, ó. Equilibrou. Vai ter o sofrimento? Ah, vai ter um pouquinho aqui, mas pô, tem amor também. Então o sofrimento diminui. Então é uma questão de equilíbrio. Quando a gente fala em equilíbrio, a gente fala disso aí. Harmonização. A gente tem que manter o equilíbrio. As outras religiões, elas sempre aí, a maioria, tá, pessoal? Não são todas. Ela vai colocar uma figura demoníaca aí para poder botar um medo, como se a gente fosse criancinha, né? Se não fizer as coisas direitinho, o bicho papão vem pegar. Foi o que ele disse aqui, tá ok? Eu acho que eu vou espirrar. Se eu espirrar, me perdoe. Desculpa, pessoal. Faz parte, é involuntário, né? Faz parte do corpo. Bem frágil seria a religião se por não infundir terror, sua força pudesse ficar comprometida. Foi o que eu falei. Felizmente assim não é. De outros meios dispõe ela para atuar sobre as almas. Mais eficazes e mais sérios são os que o espiritismo lhe faculta. Travei porque eu ia espirrar de novo. Ai, meu Deus. Nossa, é ruim demais isso. Vamos lá. Mais eficazes e mais sérios são os que o espiritismo lhe faculta, desde que ela os saiba utilizar. Então aqui ele faz uma comparação colocando a gente que vê, que estuda o espiritismo, como, vamos dizer assim, nós estamos um pouquinho acima das crianças que ainda acreditam no diabo. Então o espiritismo seria, vamos assim, a entrada na adolescência com relação a esse conhecimento das leis universais. Eu diria até um pouquinho menos, mas vamos dizer assim, né? Quando a gente entra nos 11, 12 anos, a gente já passa a não acreditar mais em Coelhinho da Páscoa e Papai Noel. É mais ou menos isso, mas ainda somos crianças, né? Então só teria ali um passo a mais em relação, mas estamos falando de conhecimento da qual todos vão ter um dia, independente de religião. Ele mostra a realidade das coisas e só com isso neutraliza os funestos efeitos de um temor exagerado. Então, o que faz aqui na doutrina espírita é nos dar a realidade. É uma realidade. Sem colocar o temor, e sim colocando aí a gente a raciocinar para ver os efeitos do que a gente faz, né? Os efeitos que são aí, no caso, resultados das nossas ações, ok? Vamos lá, continuando aqui, capítulo 16. Falta mais um depois desse, hein? Ok? Resta-nos ainda examinar duas objeções únicas que realmente merecem este nome, porque se baseiam em teorias racionais. Então, o que ele vai falar agora? Existem algumas objeções sobre o que ele falou acima, ok? E são duas objeções. E ele só vai trazer aqui porque elas são teorias racionais. Então, ambas admitem a realidade de todos os fenômenos materiais e morais, mas excluem a intervenção dos espíritos. Vamos lembrar de novo do filme do Allan Kardec, em que ele começa a ter aquelas intervenções da igreja, as perseguições, e aqui ele está concluindo, né, essa trajetória dele justamente para debater, para demonstrar que o que a igreja naquela época, aquelas pessoas da sociedade vinham trazendo, não tem nenhuma base. Mas ele encontra aqui duas teorias. E ele fala, opa, essa teoria eu vou conversar. Essa teoria eu vou dar atenção, porque ela vale a pena uma reflexão. Okay? Segundo a primeira dessas teorias, todas as manifestações atribuídas aos espíritos não seria mais do que efeitos
magnéticos. Então, a primeira teoria já aplica um efeito físico, ou seja, magnetismo. Então, essa primeira teoria já exclui o espírito. Fala, não, aqui é efeito magnético. Tem alguma onda, algum ímã gigante aí para dar esse magnetismo, né? Nem sempre é tudo dessa maneira por meio de ímã, mas tem essas questões também. Eu não sou muito bom de física, estou longe disso, mas vamos tentar entender aqui. Os médiums se achar isso pela visão dessa primeira teoria. Os médiums se achariam num estado a que se poderia chamar sonambulismo desperto, fenômeno de que podem dar testemunho todos os que hão estudado o magnetismo. Então, quer dizer, o cara estudou o magnetismo, dentro do que seria aí, a mediunidade seria, vamos dizer assim, a manifestação do subconsciente em relação àquilo que ele estudou sobre magnetismo. Olha só que legal. Nesse estado, mas isso daí é a teoria deles lá. Nesse estado, as faculdades intelectuais adquirem um desenvolvimento anormal. Então, praticamente aqui um mutante, né? Um meta-humano. Já estamos entrando no X-Men aqui. Então, cara, a faculdade intelectual do cara, desenvolvimento anormal. É torcer para ser para cima, né? Pelo menos assim já justificaria, né? O círculo das percepções intuitivas se amplia. Ah, entramos no X-Men mesmo. Né? O círculo das percepções intuitivas se amplia para além das raias da nossa concepção ordinária. Então é isso mesmo que eu falei, estão ali na parada. Então para eles, né, a teoria que física é que teria aí uma alteração até mesmo aí genética, um desenvolvimento anormal da faculdade intelectual que coloca a pessoa a ter poderes a mais do que as outras. Então, praticamente aí as pessoas que são médiums para eles, que têm essa teoria, são super-heróis. Né? Poderia até mesmo voar. E pior que tem para quem é médium aí e participa do espiritismo, sabe que existem efeitos físicos e espirituais que faz a pessoa volitar. Então é o Superman. Então não tem explicação espiritual, é só física. Né? Ai, Hancock, vamos lá. Quem assistiu o filme já sabe. Assim sendo, o médium tiraria de si mesmo e por efeito da sua lucidez tudo o que diz e todas as noções que transmite, mesmo sobre os assuntos que mais estranhos lhe sejam quando no estado habitual. Então quer dizer, aquela pessoa que não tem a mínima noção do que está sendo transmitida, ela passa a ter lucidez e efeito de repente sobre tudo que está sendo falado. Se vocês verem nos vídeos anteriores, nós falamos os médiums, dos quais não tem a mínima consciência daquilo que está acontecendo. São pessoas, foram e até mesmo hoje existem esses médiums que não tem nem estudo, mal às vezes fez o primário e chega a transmitir poemas, coisas técnicas, muito além da capacidade, vamos dizer assim, física dele. Ou seja, demonstrando que, obviamente, existe uma transmissão inteligente ali por trás que pertence aos espíritos. Ok? Então aqui ele está dando essa qualidade para uma pessoa que não tem a mínima condição de transmitir, né, com aquela qualidade. De repente apareceu aquela qualidade, entendeu? E a explicação é justamente essa anomalia, né, no desenvolvimento intelectual. É uma anomalia, seria uma coisa a ser estudada, realmente, né? Então vamos lá. Eu coloquei essas interrogações aqui, como vocês estão vendo, justamente porque não tem o mínimo sentido, né? A não ser se, né, a gente começar a ver gente voando aí de verdade mesmo, com força extraordinária, Superman, etc e tal. Não seremos nós quem conteste o poder do sonambulismo. Detalhe, tudo isso daí seria, né, praticamente estado de sono. Além de tudo isso aí, seria o X-Men dorminhoco. Não seremos nós quem conteste o poder do sonambulismo, cujos prodígios observamos, estudando-lhe todas as fases durante mais de 35 anos. Então, quer dizer, ele não está falando isso à toa, ele não veio aqui fazer tecer esse comentário à toa. Ele diz aqui que 35 anos estudando também essa espécie de efeito físico, né, que seria o sonambulismo,
qual tem aí, muitas das vezes, uma origem espiritual. É só vocês irem lá daqui a pouco. Bom, a gente vai chegar lá, mas tem um capítulo no Livro dos Espíritos que fala da emancipação da alma. E aí ele fala sobre o sonambulismo. E aí vai ali ramificar para uma série de mediunidades em pessoas que atuam, né? Que, vamos dizer assim, fica evidente, começa a se manifestar durante o sono. Emancipação da alma, o capítulo, quem tiver curiosidade, quiser dar uma olhadinha lá, é muito legal. Inclusive, me ajudou com a minha mediunidade quando eu comecei a ter, vamos dizer assim, visões logo após acordar, nos instantes após o despertar. Então, do meio da madrugada acordava, de repente estava lá, ou uma projeção em tela, né, de alguma coisa, ou o próprio espírito na minha frente ali. Ora, espírito de luz, protetor, ora, espírito sofredor. E aí, em todas as vezes, eu parecia um aluno, né? Aprendiz apreciando a figura, mesmo quando era um espírito sofredor. É o que fez ali com que eu puxasse bastante coisa daquilo que eu já aprendi, inclusive sobre o mundo negativo, né? De vibração mais negativa. Então, isso me ajudou bastante. Por isso que é bom ler, é bom conhecer, porque se você não conhece e aparece um espírito para você, você vai gritar. Eu ia falar uma outra coisa, se não desmaiar, né? Então vai ficar ridículo um espírita saindo correndo de espírito, né? Vamos aí, né? Ridículo, ok? Não seremos nós quem conteste o poder do sonambulismo, cujos prodígios observamos estudando-lhes todas as fases durante mais de 35 anos. Concordamos em que, efetivamente, muitas manifestações espíritas são explicáveis por esse meio. Eu acabei de falar, gente, pelo amor de Deus, eu acho que eu tô com essa mediunidade aí, ó. Eu tô falando coisa e o Kardec tá falando em seguida. Eu tô virando meta-humano. Contudo, uma observação cuidadosa e prolongada mostra grande cópia de fatos em que a intervenção do médium, a não ser como instrumento passivo, é materialmente impossível. Então vamos lá. Uma observação cuidadosa, prolongada, mostra grande cópia de fato, ou seja, grande quantidade, em que a intervenção do médium, a não ser como instrumento passível, é materialmente impossível. Então, algumas situações não têm a mínima chance de ter uma intervenção do próprio médium naquele fenômeno. Ok? Foi o exemplo da qual eu dei agora. Você pega lá um cidadão simples que não tem nenhum primário bem feito e de repente passa a falar várias línguas. De repente passa a escrever com várias caligrafias. De repente no final assina com vários nomes diferentes, várias assinaturas diferentes, várias línguas diferentes, vários temas diferentes. E aí você vai ver que aquela pessoa não tinha a mínima condição de fazer aquilo. Ou seja, ela inventou uma coisa real, uma coisa verdadeira, uma coisa que tem sentido. Não, ela é médium, ela é só uma conexão entre o mundo espiritual e o mundo físico. É um intermediário, é um mediador, como o nome diz, médium. Ok? Ela é o meio do espírito. Só isso, mais nada. Mais nada. Não tem crédito nenhum. Não tem crédito nenhum. Então, tudo que é feito sobre a mediunidade da pessoa, o médium não merece o crédito. Obviamente que fazendo as coisas boas, dando passagem, ele tem aí seus benefícios espirituais. Né? Afinal, é uma missão muito legal, por sinal. Né? Sofrida, mas é legal. Então, ele vai ter sua recompensa, mas não tem mérito sobre aquilo que é escrito, sobre aquilo que é passado. Não é autoria dele, não merece o crédito. Né? Que nem o Chico vendeu vários livros, não ficou com R$1. Por quê? Porque não era ele. Não era ele que fazia. Quem fazia eram os espíritos. Ok? Da mesma forma que o Kardec fez. Quem escreveu isso aí não fui eu. Tanto é que o nome nem é meu. É Allan Kardec. É o nome de um espírito. Quem é esse espírito? Era eu. Mas não sou eu. Não mereço nada. Você entendeu? Então, uma das razões por que Allan Kardec usou também esse nome, porque não era ele. Então, não era o Hippolyte Rivail Denisard. Né?
Então, Réveillon, o nome francês é difícil demais. Vamos lá então. Aos que partilham dessa opinião, como aos outros, diremos: vede e observai, porque certamente ainda não vistes tudo. É isso aí. Passa a estudar porque tem muita coisa para aprender. E o vede e observai é estudar, olhar, prestar atenção, se dedicar para poder tirar aí as conclusões sem falar besteira. Tem muita gente que fala besteira aí. Opor-lhes-emos, difícil falar isso, opor-lhes-emos, em seguida, duas considerações tiradas da própria doutrina deles. Donde, lembra do Dante? Agora é o donde. Donde veio a teoria espírita? É um sistema imaginado por alguns homens para explicar os fatos? De modo algum. Quem então a revelou? Então, em seguida, duas considerações tiradas da própria doutrina deles. Então, eles passam aqui a fazer as considerações das próprias doutrinas, das quais eles usam para atacar o espiritismo. Então, ele vai usar isso contra eles mesmos. Quem então revelou? Precisamente esses mesmos médiuns cuja lucidez exaltais. Ora, se essa lucidez é tal como a supondes, ou seja, de supor, por que teriam eles atribuído aos espíritos o que em si mesmo auriam? Auriam aqui, pessoal, do verbo aurir, extrair. Então, para que eles vão dar? Vamos supor, eu sou o Rafael aqui, tranquilo, sem muitas qualidades. De repente me veio a ideia de fazer um teletransporte, máquina do tempo. Para que eu vou atribuir a espírito? Claro, se eu não tiver essa consciência, né, de uma intuição dessa, de criar uma máquina do tempo, por que eu não vou colocar no meu nome e ganhar o meu dinheiro e ganhar a minha fama? Se eu não tive apoio de ninguém, para que eu vou colocar então que foi o espírito de fulano de tal que fez, em vez de colocar que eu fiz? Você entendeu? É uma pergunta que faz a gente refletir. Realmente, se as pessoas naquela época não colocaram seus nomes, para que vai fazer o trabalho então? Não tem sentido. Vou ficar fazendo trabalho para elevar o nome dos outros. Não tem sentido. Então é isso que ele coloca a gente aqui a refletir. Ok? Como teriam dado sobre a natureza dessas inteligências extra-humanas as informações precisas, lógicas e tão sublimes que conhecemos? Mais uma vez, volta aquilo que eu acabei de falar. Uma de duas. Ou eles são lúcidos ou não o são. Se o são, e se pode confiar na sua veracidade, não haveria meio de admitir-se sem contradição que não estejam com a verdade. Em segundo lugar, se todos os fenômenos promanassem do médium, seriam sempre idênticos num determinado indivíduo. Então, quer dizer, uma hora ele ia falar com o mesmo jeito, com a mesma palavra, com os mesmos jargões, e aí fica evidente que não tem uma força extra-humana ali. Né? Extra-humana, quando ele fala, é uma informação vinda do mundo dos espíritos. Então é o médium mesmo. E não era isso que acontecia. Jamais se veria a mesma pessoa usar de uma linguagem disparatada. Vamos lá para o que é disparatada? É o feminino do disparatado. Nossa, resolvi. O mesmo que despropositada, ou seja, inequivocadamente desproposital. Né? Então, jamais se veria a mesma pessoa usar de uma linguagem que possui uma parte distinta da outra, que é dispar, desigual, né? Disparatada, nem exprimir alternativamente as coisas mais contraditórias. Esta falta de unidade, né, de uma coisa homogênea nas manifestações obtidas pelo mesmo médium, prova a diversidade das fontes. Ora, desde que não as podemos encontrar todas nele, forçoso é que as procuremos fora dele. Então, se não se explica que vem do médium, vem da onde então? Né? Essa é a questão.
Segundo outra opinião, o médium é a única fonte produtora de todas as manifestações. Então, lembra que ele tinha duas objeções, duas teorias? Essa é a segunda agora, da qual ele tece uma crítica. Então, o médium seria aí, pela segunda teoria, a única fonte produtora de todas as manifestações. Mas, em vez de extraí-las de si mesmo, como pretendem os partidários da teoria sonambúlica, ele as toma ao meio ambiente. É mais uma espécie de meta-humano, só que agora puxando do ambiente. Olha só que beleza. Acho que o Stan Lee deve ter lido isso aqui. O médium será, então, uma espécie de espelho a refletir todas as ideias, todos os pensamentos e todos os conhecimentos das pessoas que o cercam. Mas aí seria como se fosse um professor dando aula. Então o aluno, né, absorve aquilo que o professor dá. Mas não é bem isso que ele está falando. Nada diria que não fosse conhecido, pelo menos de algumas dessas. É como seria a criança que ouve o pai falando e começa a absorver todas as informações e de repente, do nada, ele vomita tudo aquilo. Seria mais ou menos isso. Não é lícito negar-se, e isso constitui mesmo um princípio da doutrina, a influência que os assistentes exercem sobre a natureza das manifestações. Esta influência, no entanto, difere muito da que supõe existir e dela a que faria do médium um eco dos pensamentos daqueles que o rodeiam. Vai grande distância, porquanto milhares de fatos demonstram o contrário. E é verdade. E é verdade. Tanto é que a gente, se ele é um eco daqueles que nos rodeiam, né, rodeiam eles ali, né, que os rodeiam, como que se explica então que na época foi colocado a pergunta o que é Deus para vários médios espalhados pela Europa e veio várias informações idênticas, porém com palavras diferentes, mas com contexto igual. Então não teria sentido essa teoria, entendeu? Porque esse eco de pensamento seria das pessoas presentes. E como que as informações vinham iguais de todos os cantos de outros médiums? Então não é eco de pessoas presentes. Então tem uma coisa, é um eco do além. Olha o filme. Né? Virou nome de filme, eu assisti esse filme, é bom. Né? Pois, nessa maneira de pensar, grave erro, que uma vez mais prova o perigo das conclusões prematuras, sendo-lhes impossível negar a realidade de um fenômeno que a ciência vulgar não pode explicar e não querendo admitir a presença dos espíritos, ou que assim opinam ou explicam a seu modo. Sua especiosa, que seria refinado, belo ou coisa que seduz, sua bela teoria que sustentam, se pudesse abranger todos, seria uma bela teoria que sustentam se pudesse abranger todos os fatos. Então, quer dizer, é mais ou menos aquilo que eu falei agora. Então, na hora que ele soltou a pergunta o que é Deus para vários médiums por meio de carta, tá, pessoal? Assistam o filme. Ele coloca uma carta para lá, uma carta para cá, e vem a mesma resposta. Então aqui ele fala: se pudesse abranger todos os fatos seria fantástico, mas não abrange, então não é fantástico. Entendeu? Pessoal, acabou. Hoje a gente termina essa live. Vamos continuar na página 45 aqui do meu livro, do de vocês deve estar outra página. Mas eu vou colocar aqui novamente o que a gente sempre faz para não nos perdermos. E aqui, super grande aqui, ó. Bem grande, depois eu apago. Minha letra é feia porque tá com mouse, tá? Minha letra é muito mais bonita. Ok? Então, semana que vem a gente continua daqui. Tá ok? Agora vamos nos despedir dos amigos que ficaram me aguentando aqui. Henrique, grande abraço para você. Obrigado pelo prestígio aí, pela ajuda de sempre, né? Assistindo a gente aí. O Ralph também, obrigado. Né? Um grande abraço, boa noite aí. Dona Marilu, obrigado por participar também. Foi aqui praticamente a minha moderadora, falando que tá tudo em ordem. Né? Então, graças a Dona Marilu, então, ficou jóia aqui. Nayara, obrigado por participar. Valeu. Espero que você possa participar mais vezes. Obrigado, eu já vi que você se inscreveu no canal. A Cristina,
Grande abraço pro Zé. Valeu, espero que a viagem tenha sido boa. O Cris, abraço pro Cris, abraço pra Nádia e abraço pra dona Leoni. E hoje foi bom, meu? Então nos outros dias não foi, né, ô Ralf? Pelo amor de Deus, hein? Pelo amor de Deus, me ajuda aí, pô. Beleza, pessoal? Grande abraço pra todos aí, fiquem com Deus, semana que vem a gente tá de volta. E até lá.